Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo da obra Pensamento e Vida, da autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico. Essa live acontece toda quarta-feira, às 20 horas, e é uma transmissão aqui pelos canais do Céu, Companheiros Espíritas Unidos, C.E.O. Companheiros Espíritas Unidos, Didática Espírita, Renovando Consciências, o agradecimento aqui à Norma Alves e ao Júlio Poderoso pelo suporte, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7, Web Rádio Fraternidade, com retransmissão ao longo da semana pelo canal Programa Espiritismo e Vida. Curte lá essas páginas, comenta essa live, compartilha com quem você gosta, com quem você ama, e se inscreve nesses canais para receber todas as programações diárias que esses canais parceiros possuem. E boa noite a todos os companheiros, as minhas amigas aqui que estão na tela, que estamos recebendo no dia de hoje. Boa noite, Udina, seja muito bem-vinda lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Boa noite, Vinícius, boa noite, pessoal. Muito obrigada aí mais uma vez pelo convite e por essa iniciativa, né? Porque é uma transmissão com tantas coisas, com tanta gente, que vai chegar certamente quem precisa, né? Com certeza. Seja bem-vinda, Marta, ou para nós aqui, nossos companheiros, Martinha, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada, Vini, obrigada a todos aqui presentes, a todos os internautas, pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E espero que hoje a nossa conversa seja bem produtiva. Inclusive porque eu vi que eu mesma estou precisando muito prestar mais atenção naquilo tudo que a gente estudou hoje para poder dar uma conversada aqui. Obrigada, viu? Tá certo. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Oi, Vinícius, boa noite às convidadas da UD, na Rio de Janeiro, do estado do Rio, né? Martinha, Lili, Silvia, e os nossos amigos internautas, que também sejam todos bem-vindos para mais essa reflexão, para mais esse aprendizado, essa troca de ideias, esse bate-papo, e que seja uma noite abençoada para nós. Com certeza. Boa noite, Liliana, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos, boa noite, Vini, boa noite, meninas, boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Gratidão por a gente estar aqui reunido mais uma vez, que seja uma noite inspirada, enriquecedora, abençoada, muito feliz. Que todos nós ganhemos muito com esse encontro, né? Com certeza. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite a todos, Udina, Martinha, Armin, Lili, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Seja uma noite realmente inspirada, de muitas reflexões, de muita união em torno daquilo que importa bastante para nós, está no Evangelho do nosso. Ok, com certeza. Boa noite também a todos aqueles que estão chegando, que mandam seus comentários aqui no chat, que mandam suas perguntas, fiquem à vontade, que depois da nossa primeira rodada de conversa nós leremos esses comentários ou perguntas. Boa noite, Cida, boa noite, Lourdes, Roberto Pereira, Miriam Teixeira, Daniel Rosa, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente iniciar, vou pedir para a Martinha fazer para a gente a prece de abertura. Pode ser, Martinha? Ok, Vira. Senhor Deus, infinita bondade, amigos benfeitores queridos que já planejaram essa reunião, esse encontro de amor e aprendizado em esferas anteriores, superiores à nossa, estamos todos nessa vez, mais uma vez, reunidos aqui, nos congraçar em equilíbrio, em cooperação, em amor, em vontade, que é o espelho da nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nos concede e Te rogamos que sejam as vossas palavras e não as nossas, que possam, nesse momento, ser trazidas para este nosso encontro, a fim de que todos nós aqui presentes, encarnadas e desencarnadas,
pessoas que nos acompanham ao vivo e as pessoas que posteriormente pode ser que assistam a esta live, a esse vídeo. Nós te rogamos, Senhor, que a todos nós, indistintamente, possa ser levado o vosso amor e assim, Senhor, possamos todos conseguirmos conversar em tudo aquilo que precisamos para a nossa vida individual e coletiva. Que o vosso amor, a vossa luz, ampare a todos nós, encarnados e desencarnados, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós iremos fazer a leitura aqui na íntegra da mensagem, depois eu passo a palavra para o nosso primeiro convidado, para que a gente possa iniciar os nossos comentários. Então, a mensagem de hoje é a mensagem 3, intitulada Cooperação, do livro Pensamento e Vida, e Emmanuel nos diz o seguinte: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí, conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Observamos assim que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Antes de passar a palavra para a Udina, hoje nós vamos estudar então esse item da cooperação, entender o porquê que a gente necessita uns dos outros. E quando a gente lê essa mensagem, isso me remete ao Livro dos Espíritos, na questão 766 da 768, quando Allan Kardec vem tratar da necessidade da vida social. Peço licença apenas para ler a questão 766, quando Kardec questiona: a vida social é natural? E eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E lá no comentário da 768, Kardec diz:
Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então a gente percebe que a cooperação ela está dentro dessa lei de sociedade. Estamos aqui para nos auxiliar mutuamente. Nenhum de nós tem faculdades completas e é justamente por isso mesmo que nós precisamos uns dos outros para atingir os objetivos de uma regeneração planetária. Mas, Udina, por favor, te passo a palavra para você iniciar com os comentários dessa noite acerca da mensagem. Então, lá vamos nós, né? Primeiro quero pontuar aqui uma história, porque quando eu comecei a ver esse tema da cooperação, a primeira parte que fala logo ali da eficiência da empresa importante, me veio à cabeça, porque comumente no movimento espírita, a gente vê muito debate sobre não institucionalizar demais, né? Não organizar demais em estruturas, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidados em relação a isso, e eu tenho total acordo com a gente ter um pouco mais de parcimônia e cuidados em relação às estruturas que a gente toma. Mas, quando a gente inicia ali falando que numa empresa, para as coisas funcionarem, tem que ter uma cooperação, que não basta só um título, ou um cargo, ou alguém que está colocado em postado, isso me remete muito à atualidade dentro do movimento espírita, porque não basta só ser coordenador de uma tarefa, diretor de outra tarefa, se a gente de fato não está ali cooperando com as nossas atividades. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção logo de cara, porque, né, nesse momento, inclusive, é um momento que na nossa casa a gente tem feito bastante transformações e mudanças, e a gente tem observado que muitas pessoas, às vezes, não possuem cargos ou títulos e cooperam tanto quanto, ou talvez até mais, e algumas pessoas que, às vezes, né, possuem ou já tiveram algum tipo de cargo e título, talvez esteja aquém daquilo que realmente está colocado. Então, nesse movimento que a gente tem visto, que tem muita gente que tem um certo receio, né, de colocar esse nome de empresa, e eu posso dizer, pela experiência que eu tive em alguns movimentos, em alguns encontros aqui no Rio de Janeiro, né, e aí eu vou falar da minha terra, que eu sou da capital, mas eu moro em Rio das Ostras, né, carioca, gente, é meio metido a malandro, né, tem aquela famazinha e tudo, então a gente sempre quer dar né, o que a gente chama de migué. O pessoal aí de São Paulo é um pouco mais sério, um pouco mais compenetrado, na ampla maioria, que gente boa, gente, né, um pouco diferente, tem todo quanto é canto. Mas o carioca tem essa questão de querer ser mais leve, né, de ser mais frouxo, de dar um jeitinho e essas coisas. E isso, dentro da nossa doutrina, muitas vezes acaba dando um choque cultural de fato. Então, algumas percepções ao longo do tempo vai fazendo com que a gente veja que a cooperação, mesmo na diferente forma de pensar, seja um pouco mais assertivo, mais diretivo, ou seja um pouco mais leve, mais malandro, entre muitas aspas, né? Não sei se tem outros cariocas ouvindo ou se ouvirão, mas posso falar com propriedade. A gente vê que cada um tem um pouco para dar e para doar. Então, esse é um ponto que me chamou também outra atenção. E aí, já para a gente também bater, você falou da lei de sociedade, Vini, e eu queria reivindicar outra lei aqui que tem tudo a ver, porque fala aqui especialmente do movimento, que é a lei do trabalho. A lei do trabalho, para mim, ela foi a primeira palestra que eu tive que fazer na SESC, quando eu estava no ED2, me deram esse desafio. E eu fui perceber que a gente trata o trabalho, muitas vezes, só como aquele trabalho, carteira assinada, emprego, né? E não vê o sentido que o Evangelho traz, que é o trabalho é toda ocupação útil. Então, no momento do texto, me chamou a atenção também a inclusão nesse processo da lei do trabalho, de que para que se tenha alguma coisa, você tem que ter a sensação ali do pertencimento daquela estrutura, né? Então, dentro do senso de cooperação, que ele vai desclamar ali um pouco mais, eu vejo que para se perceber, né, como algo que é cooperativo, você precisa se entender como parte desse processo. E esse é um movimento também que, de novo, vou trazer aqui. Hoje eu estou muito focado dentro do movimento espírita de uma forma geral, porque tenho vivenciado um pouco mais profundamente, mas
se a gente não se encolhe, se a gente não se realmente se abraça e se verifica nesse processo dentro, enquanto identidade de espíritas que somos, de trabalhadores, de tarefeiros que somos, a gente não consegue, de fato, se sentir cooperativo num processo. A gente vira apenas um repetidor, né? Então, isso é um outro momento que o texto traz elucidativo. Por quê? Porque ele fala assim, olha, a gente espera, né? Ele fala da máquina. A máquina espera que o operador tenha habilidade para fazê-lo. Assim como a gente vai em vários momentos esperando e tendo, porque é uma consequência nossa querer fazer essa atividade ir adiante de uma forma geral. E aí, para também dar, né, um pontapé inicial ali em relação ao outro ponto que me veio à cabeça, então a gente falou de empresa, estrutura, a gente falou de pertencimento, né? A gente falou da lei do trabalho, e aí quero fechar aqui o meu comentário para poder passar para Martinha, já íntima, né? Desculpa, mas vou chamar de Martinha, porque eu ouvi falar, então vou chamar de Martinha. A gente trazer o tema da autoridade. E aí eu vou fechar meu comentário com essa parte, por quê? Porque desde muito tempo eu percebia isso dentro da empresa, né? Eu trabalhei em empresa durante muitos anos, né? Hoje eu tenho a minha consultoria, mas trabalho em ambiente corporativo. E o que eu percebo? Que autoridade é diferente de autoritarismo. Então as pessoas acabam confundindo esses dois termos, e aí voltando de novo para dentro das estruturas que a gente vivencia do movimento espírita, a gente entende que ao ser empossado, colocado um determinado nome, então eu tenho a autoridade de fazer determinada atividade, porque aquilo ali me foi designado da maneira que foi, mas foi designado. Em contrapartida, a gente vê pessoas que tratam isso com autoritarismo, ou seja, com grosseria, querendo se sobrepor ao outro, fazendo com que sua vontade prevaleça acima do coletivo. Então, esse ponto que ele trata dali, quando ele traz o tema, a temática da autoridade, sempre me veio à cabeça nesse momento, na época do trabalho, né? Quando eu trabalhava aqui, muitas pessoas eram autoritárias, mas não tinham autoridade. Porque ser uma autoridade é algo construído, é algo que você vai fazendo e que a fundamental o título traz. A cooperação. Você só se torna uma autoridade em algo quando você de fato está cooperando para que aquilo aconteça. Porque senão você vai ser uma pessoa autoritária, ou vai ter um cargo, ou vai ter um título que talvez não condiga com a realidade. E aí o meu comentário já final resumindo essas duas estruturas, a gente vê que de nada adianta o desenvolvimento intelectual ou a habilidade técnica que a pessoa tenha se ela não tiver o desenvolvimento moral, ou seja, se ela não tiver de fato pertencido ali ao grupo. E no final das contas é o resumo que o Vinícius até já abriu aí pra gente. Todos precisamos de pessoas, né? Todos precisamos. Vou terminar o meu comentário com um amigo meu, que ele falou assim para mim: estou estudando engenharia elétrica porque eu quero aprender a fazer tudo sozinho, porque eu detesto pessoas. Aí eu falei para ele: meu amigo, então pensa bem, você não vai ter que só aprender a ser engenheiro, você vai ter que aprender a plantar a sua comida, colher, pegar o algodão, tecer a sua roupa, pegar o remédio, ou seja, o tempo todo, mesmo que a gente vê na pandemia, que mesmo que a gente esteja isolado, a gente depende de alguém que bata na porta e entregue um pacote para a gente. A gente depende de alguém que atenda o telefone do outro lado e escute nas nossas questões e necessidades. Então, não tem jeito. Se hoje alguém que está escutando isso, ou vai escutar futuramente, falar que não gosta de gente, sinto lhe dizer, vamos aprender a gostar, porque senão vai ser mais dolorido. Então, é só isso que eu tinha para contribuir neste momento. Espero que tenha ajudado aí, botar um pouquinho de fagulha aí nos pensamentos. Udina, eu ouso dizer que você não usou nem todo o seu tempo, mas você trouxe tantos comentários consistentes, você resumiu com tanta profundidade que tem muita coisa para a gente esmiuçar ainda durante essa live sobre tudo que você trouxe. Não, Te eu agradeço. fiquei com receio, desculpa, eu fiquei com receio do tempo, porque eu falei assim, gente, eu nem vi a hora que eu comecei, então melhor segurar minha onda. Vou ficar com esse estoque aí. Nada, imagina. Quando esse
excelentes. Martinha, seus comentários acerca da mensagem. Por favor, a palavra é sua. Eu também vou marcar meu tempo aqui. Vamos lá. É interessante que você, Vini, e a Udina também, tocaram num aspecto que eu tinha também pensado hoje quando eu estava lendo o texto que a gente está trabalhando aqui, né, da cooperação. Eu pensei exatamente na questão 768 do Livro dos Espíritos, né? Eu tinha pensado nisso, porque, caramba, cooperação já está falando da lei de sociedade, que é uma das leis que a gente estuda no Livro dos Espíritos. E fui direto naquele comentário do Kardec a respeito da resposta dos espíritos sobre essa questão. Fiquei em cima disso aí muito tempo. E eu só gostaria de repetir aqui, esse comentário do Kardec na questão 768, porque ele faz um resumo, assim como a Udina fez um resumão aí também de um monte de coisas que eu tinha pensado em falar. Enfim, o Kardec comenta aqui, né? Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para que se lhe assegurem o bem-estar e o progresso. Né? Continua ali, mas não tem necessidade da gente continuar. Só o fato dele ter falado que homem nenhum, homem aqui, ser humano, né? Uma expressão que se usava antes para escrever a palavra ser humano. Ser humano nenhum vem completo. Todos nós temos uma incompletude para encontrar no outro o que a gente está precisando de complemento, vamos dizer assim. E, na verdade, isso aí já é uma dica para como que a gente deve proceder em uma série de situações, para a gente... Esse exemplo que a Udina deu da pessoa que falou assim, porque eu quero trabalhar sozinho, né? Nossa, lei do engano, né? Todos nós vamos ter sempre alguma coisa que o outro completa. E aí, nesse complemento, ele nos ajuda. Sem contar que muitas vezes nós estamos sendo complementados pelo outro, até quando o outro não faz uma coisa muito boa para a gente. Por quê? Porque no final das contas, penso eu, quando alguma coisa que não é muito boa é feita por aquela pessoa, aquilo tem uma finalidade. Pode não necessariamente ter tido uma causa, a maior parte do tempo teve uma causa. Mas pode não ter tido uma causa específica, mas vai ter sempre uma finalidade, que a finalidade é um aprendizado nosso. Opa, se aquela pessoa, de alguma maneira, está contribuindo para eu ter um aprendizado, ela está contribuindo para que eu cresça. Então, ela está contribuindo, ou seja, ela está cooperando. Né? Então, vem aí para essa lei de cooperação que o Emmanuel salienta para nós. Mas nesse texto especificamente do Emmanuel sobre cooperação, o que me chamou mais a atenção, aí, assim como, vamos dizer, o cerne de toda essa ponderação que ele traz para a gente, é o equilíbrio. O tão famigerado equilíbrio. O mais difícil equilíbrio. Porque ele sempre coloca uma situação dicotômica, ele sempre coloca uns extremos ali no texto, se você ver. Ele fala, precisa de progresso intelectual, mas também precisa de progresso emocional e da sensibilidade. Né? A gente não pode deixar a intemperança, ele usa a palavra intemperante, né? A intemperança tomar conta, os nossos impulsos, né? Então, nesse momento, ele está falando, se eu tenho que prestar atenção nos meus impulsos, eu tenho que me recolocar no equilíbrio entre o que eu preciso fazer e o que eu preciso colocar um pouco mais de força ou não, salientar ou não no meu comportamento. E em outros momentos ele fala assim, o caráter sadio do nosso comportamento, e eu acho muito legal porque ele está falando, quando ele fala sadio, ele poderia ter falado o caráter bom do nosso comportamento. Não, mas ele fala o caráter sadio. Sadio é sadio, não é bom nem mal, é sadio, né? É aquilo que tem que ser feito e pronto, independentemente de qualquer coisa, porque não vai ferir a nenhuma das leis que possam significar prejuízo a nós ou a qualquer outra pessoa com quem a gente se encontra.
Então, parece que esse texto está chamando sempre para uma tentativa de equilíbrio nosso entre o nosso progresso intelectual, o nosso progresso emocional, como comentei aqui antes, né? Há uma atenção específica para que a gente lembre que existem hierarquias, mas não necessariamente que essas hierarquias têm que ser rígidas a ponto de a gente levar em conta muito mais o aspecto objetivo da hierarquia, que é aquela coisa vertical, chefe, subchefe, supervisor, e aí vamos colocar para dirigentes e dirigidos espíritas, dentro do movimento espírita, que foi uma coisa que eu também pensei muito quando eu estava estudando sobre esse texto, e aí me encontro de novo com a Udina nesse aspecto, quando a gente sabe que existe uma hierarquia, lógico, de cargos, porque as instituições terráqueas, terrenas, estão colocadas aí da maneira que a gente possa viabilizá-las na matéria. Mas dentro dessa hierarquia também existe o quê? Uma pessoa, cada pessoa, e aí eu digo pessoa, uma pessoa está exercendo um cargo. Então é uma pessoa, não é uma máquina. Se é uma pessoa, não é uma máquina, primeiro que ela é falível, então nós temos também que perdoá-las, se nós estamos na condição de dirigidos, e também se nós estamos na condição de dirigentes, nós temos que lembrar que como somos pessoas, também estamos dirigindo pessoas, e que nós, em tese, a princípio, devemos levar em conta a natureza e as condições de cada um dentro daquela engrenagem, dessa verdadeira linha de produção, que é a sequência de cooperação que o Emmanuel também coloca quando ele dá o exemplo da empresa. E me chamou a atenção também aqui essa questão dos dirigentes espíritas, do movimento espírita. É muito legal isso que a Udina comentou, e aí vale aqui uma lembrança para todos nós, e para quem estiver assistido, uma coisa é o espiritismo, outra coisa é o espírita. Uma coisa é o espiritismo e outra coisa é o movimento espírita. Então, o espírita é um indivíduo e o movimento espírita é um coletivo. E todos somos aí integrantes dessa cooperação, cada um com a sua engrenagem para fazer uma coisa maior. Mas muitas vezes a gente vê desvirtuados os ensinamentos espíritas pelos próprios espíritas. Né? Sem querer, existe... Eu digo que é sem querer porque... vamos colocar aqui todo mundo no balaio dos bem-intencionados. Né? Ninguém está aqui falando que fulano fez assim porque ele é mau, ele é feio, porque ele gosta mais de um do que de outro. Não interessa isso para nós, na análise espírita, dos movimentos espíritas, do movimento espírita e na nossa própria análise enquanto pessoas que estão fazendo parte dessa engrenagem aqui na Terra. Né? Então, não interessa os motivos que a levaram a fazer aquilo, mas sim se aquilo que aquele dirigente ou aquele dirigido está fazendo tem a ver com a proposta da doutrina espírita. Né? E o que a gente vê muitas vezes? Uma rigidez, ou seja, ao invés de haver um equilíbrio entre a minha atuação como dirigente e obediência a uma hierarquia natural, e a minha atuação como pessoa dirigente, que também está dirigindo pessoas. Então, em vez de eu fazer um equilíbrio, e é muito difícil isso, né? Eu muitas vezes escapo e termino fazendo prevalecer a ordem sobre o conteúdo. Né? É quase que como dizer que é mais importante que a gente siga uma regra do que verificar se a regra é cabível ou não. Né? E aí a gente vai entrando numa coisa que a doutrina espírita sempre colocou para nós, a fé cega, aquela que não questiona, aquela que só segue. Mas as regras foram feitas para serem obedecidas, verdade. Mas todos nós temos que saber um momento também de mudar as regras. Às vezes a gente precisa mudar a regra. E a falta de flexibilidade, uma certa rigidez,
às vezes, que vem da nossa personalidade, num determinado cargo, numa determinada posição, numa situação qualquer que seja, às vezes ela tisna, ela macula o nosso comportamento e o nosso direcionamento perante outras pessoas, para outras pessoas, com alguma opressão. Termina maculando ali de alguma opressão e entrando naquilo que a nossa irmã Udina falou, que deixa de ser a autoridade para ser um autoritarismo, né? Nós estamos com um discurso mais ou menos uniforme, eu estou achando aqui. Mas eu quero ver o que mais as meninas vão colocar aqui para a gente poder voltar a conversar sobre isso. Perfeito, Martinha. Tô vendo que hoje o foco vai ser o movimento espírita nesse tema, hein? Tô gostando de ver. Carmen, palavra é sua, suas considerações acerca da mensagem. Então vamos lá, o que Emmanuel traz para nós nesse capítulo, lembrando assim, né, da cooperação, subtende-se, significa que exige que a pessoa faça alguma coisa. Então ele coloca, eu só vou pincelar palavrinhas, né, para as colegas já construírem as suas frases. Então, quando até aqui a Udina disse, e a Marta em sequência até agora, lembrando que Emmanuel, ele coloca ali, assim, uma palavrinha, né, hierarquia natural. Então, no lugar de cooperação, vai precisar haver uma hierarquia natural. Ele é tão compassivo, né? Uma hierarquia, sim. Por quê? Porque depende, é o que a Marta falou, ordem, equilíbrio, regras. Ele fala de uma obediência construtiva. Então, o que acontece? Não é aquela subserviência, né? Que a pessoa precisa cumprir ordens de modo humilhante até. Ele diz no texto também de justiça, de bondade, falamos isso juntando, dá uma resignação, uma harmonia. Quando Vinícius ele trouxe para nós, né, para abrir a lei de sociedade, sim, a cooperação. Aí a Udina falou lei do trabalho, temos a lei de igualdade. Para haver uma cooperação, também vai exigir o quê? A gente vai entrar numa lei do progresso, progresso para todos, dentro da cooperação de trabalho que seja. Juntando tudo isso numa salada, essas palavras que eu pincelei aqui desse capítulo, nós vamos chegar a que conclusão das leis morais, dentro de uma cooperação onde quer que estejamos. Ele trouxe o trabalho da empresa, né? Trouxemos o trabalho do Centro Espírita. Sim, nós estamos fazendo essa live em cima do livro Emmanuel, na visão do Espiritismo, da doutrina espírita. Então, juntando essas leis, a gente lembra, né? Cooperação nada mais do que da lei de justiça, amor e caridade, para poder englobar o quê? A nossa convivência mútua. Dito isso, eu vou só focar neste nosso breve momento, disciplina. Quando ele coloca aqui, o Emmanuel, com relação à disciplina. Então, vamos lembrar assim, disciplina, que é aquela pessoa que é capaz de se submeter às leis naturais, à ordem necessária, aquele tarefeiro, e que ele cumpre, sim, para o bom andamento de todos os serviços, inclusive da vida dele. Por quê? No momento que nós estamos ainda, no estágio que nós estamos ainda, nós precisamos de leis, de regras, de ordem, de disciplina, de respeito, de direitos, de deveres. A gente fala assim, nossa, mas quanta coisa, sim. Isso para quê? Para a gente galgar no nosso dia a dia e, mais uma vez, na convivência. Para o quê? Para o progresso. Então, quando nós não nos sujeitamos voluntariamente, porque a gente, do modo geral, eu me incluo, né? Ninguém quer saber de ordem, de regra, de disciplina. Cada um acha que a vida deixa a vida me levar, no bom sentido, com todo respeito, porque também vai ter a lei de livre-arbítrio. Então, quando nós não nos sujeitamos voluntariamente ao entendimento que nós estamos sob uma obediência, sob uma disciplina, uma submissão, até das leis divinas,
A gente não vai nem ainda cogitar de um superior e um subalterno, mas eu só vou trazer esse foco para nós. Disciplina mediante, sim, as leis divinas. Então, o que vai acontecer quando a gente transgride essa lei, essa disciplina? Seremos disciplinados. A lei vai o quê? Vai nos empurrar, até que nós aprendamos a condição de que o nosso esforço é para o nosso aprimoramento. Aí, Emmanuel, ele vai também continuar dizendo com relação à bondade, com relação a procurarmos ter um relacionamento fraternal, a um relacionamento solidário, para a gente poder alcançar essas metas superiores. Então, quando nós alcançamos, entendemos, compreendemos que para o nosso bem, e para o bem do nosso redor, numa tarefa de cooperação, para evitar conflitos, que às vezes acontecem, isso a gente sabe no nosso dia a dia. Ela vai o quê? Nos auxiliar, ela vai nos dar um foco, ela vai nos dar um rumo de que tornar um hábito. Então, quando a gente fala assim, aquele hábito, o bom hábito que nós adquirimos com perseverança, porque quando a Udina também trouxe a questão do autoritarismo, né? Por isso que Emmanuel traz para nós, é uma hierarquia natural. Nós estamos a todo tempo submetidos a essa hierarquia. Quando a gente lembra também, no Livro dos Espíritos, o capítulo A Missão e Ocupação dos Espíritos, ali a gente vê também a hierarquia que existe no plano espiritual. E quando a gente lembra que nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, do nosso dia a dia, nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo, eles também estão nos alertando para quê? Para nós tomarmos cuidado com as nossas mazelas. Então, nada mais do que, puxa vida, não seria tão fácil compreender e entender até para cada um de nós, nesse caminho desse progresso, dessa evolução, uma ordem, uma regra, uma conduta, uma disciplina. Mas a gente se sente o quê? Pressionado. A gente se sente esmagado, a gente se sente sufocado. Nós ainda não compreendemos a tal lei de amor, justiça e caridade. Então, quando a gente lembra também, só mais uma referência, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá no capítulo 9 do item 8, que é a instrução do Espírito Lázaro, que ele traz para nós a obediência e resignação. Sim, ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente fala nessa palavrinha disciplina, nós não temos como deixar de lembrar do querido Chico Xavier. Quando nós temos na biografia dele, a primeira apresentação de Emmanuel, que Emmanuel se apresenta e a famosa, né, quando Emmanuel diz para ele se ele estaria disposto a trabalhar na mediunidade, e Chico fala assim, sim, desde que eu não seja abandonado pelos espíritos, pelos amigos, e Emmanuel ele devolve a pergunta dizendo, mas para isso preciso que você trabalhe, que você estude e que você se esforce no bem. Porque o que significa isso? Cooperação. Vai precisar de cooperação de todos os lados. Então, quando Emmanuel fala assim para nós, disciplina, Emmanuel podia falar, ok, disciplina, Chico. Não, disciplina, disciplina e disciplina. Então, a gente se pergunta, por que 3 vezes disciplina? Não precisa ser 4, 5, uma vez somente, uma disciplina enérgica, mas com bondade? Aí, quando a gente para pensar na questão do Chico, né? Para ele teria que ter disciplina de pensamento, disciplina de atos, disciplina de palavras, uma disciplina emocional para a vivência interpessoal que ele teria a ter em toda a sua missão. E para nós? Quando alguém chegasse para nós, o nosso amigo espiritual, o nosso benfeitor, e dissesse, né, pessoal, olha, disciplina, disciplina e disciplina. Vamos refletir assim, isso é o fórum íntimo de cada um. O que a gente lembra? Eu lembro assim, em primeiro lugar, disciplina, por quê? Para com Deus, pela misericórdia divina, por nós termos essa oportunidade de sermos tarefeiros em alguma cooperação. Disciplina para quem?
para comigo mesmo, para nós mesmos, nos respeitarmos, né? O auto-amor, o autoconhecimento. E disciplina para com o próximo. Então, o que seria a disciplina para com Deus, para comigo e para com o próximo? Nada mais do que dentro da tarefa de que Emmanuel está trazendo para nós de cooperação. Vinícius, passo agora a palavra. Ok, Carmen, obrigado. Lili, vem cá para a tela. Pode fazer seus comentários acerca da mensagem. Eu fiquei tocada aí com esse comentário da Udina a respeito do amigo que disse que queria fazer tudo sozinho, porque eu particularmente acho fantástico que Deus tenha colocado as coisas dessa forma, de a gente viver numa sociedade, numa coletividade, e que a gente possa ter os amigos, né? Daqui, desse plano e do plano espiritual, os nossos anjos da guarda, para servirem de apoio para a gente, para servirem de amparo, para servirem de esteio. Então, assim, me toca muito o que ele disse, porque eu vejo com muita alegria que a gente possa contar com esse tipo de facilidade, né, de a gente poder recorrer às pessoas e poder receber auxílio, receber cooperação e cooperar com elas, visando um futuro mais promissor, melhor, né? A gente não vive em sociedade à toa, e eu acho que é a grande missão que a gente tem, de auxiliar as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento do que a gente e receber o auxílio que a gente precisa para que a gente progrida, para que a gente cresça, né? Me remete à responsabilidade, porque eu fico assim, nessas horas, nessas questões todas, eu me volto muito para Deus, né? Fico pensando como ele qualifica, como ele habilita a gente para algumas tarefas, e o quanto ele deposita confiança de que a gente vai conseguir levar a termo as tarefas que a gente tem pela frente, né? O quanto ele acha que a gente é capaz de desempenhar o papel de colaborador e de colaborado nos mais diferentes níveis de evolução intelectual, moral e espiritual. E eu acho isso muito lindo, porque, assim, eu entendo que esse movimento de auxiliar e de ser auxiliado, de cooperar e de ser cooperado, é uma forma que Deus tem de permitir que a gente participe da obra dele, né, através dos talentos que a gente recebe dele, porque Deus ajuda as criaturas através das criaturas, né, então ele nos dá talentos para que a gente auxilie mesmo, e eu acho que essa é a nossa grande missão aqui, fazer a vida dos outros um pouco mais legal, um pouco mais leve, mais suave, e aceitar que, da mesma forma, os outros ajam assim com a gente, né? A gente não consegue nem fazer arroz sozinho, né? Alguém falou, acho que foi a Udina mesmo, né? A gente, para fazer um arroz, a gente precisa do cidadão que arou a terra, de quem plantou, de quem cuidou da plantação, de quem protegeu, de quem colheu, de quem transportou, enfim, a gente não faz absolutamente nada sozinho. E quando a gente pensa assim em algo mais grandioso, um objetivo maior, tipo beneficiar uma coletividade, né? Aí a gente precisa muito de ajuda, muito de simpatia, de empatia e de socorro uns dos outros, para que a gente possa fazer essa missão ser bem sucedida. E aí é que a coisa engringola, né? Porque apesar de ser tudo muito lindo, o ser humano é um ser muito complexo, muitas vezes não está preparado, e o cooperador também não chega pronto, né? A gente precisa se vestir de humildade, reconhecer as próprias limitações, para que a gente também perceba que a gente também precisa de auxílio, que a gente não consegue, a gente não entende de tudo. E com esse olhar a gente possa preparar o cooperador com amor, com paciência, que na maioria das vezes a gente sequer tem, né? E aí, assim, a cooperação é uma via de mão dupla. De um lado está quem coopera, do outro, né, está quem coopera, muitas vezes ansioso por prestar o seu auxílio,
muitas vezes atrapalhado, às vezes displicente, às vezes comprometido, como é da natureza do ser humano. E do outro lado está aquele que está recebendo a cooperação, que também é um ser humano complexo, para não dizer complicado, que às vezes não sabe nem dizer que tipo de cooperação espera, às vezes é perfeccionista demais, pode se tornar irracível, implicante, e às vezes a gente até compromete o desenvolvimento da pessoa que está cooperando, né, do cooperador. Então, aquilo que era para ser um facilitador para as nossas obras, às vezes complica, porque demanda que essas relações interpessoais sejam mais suaves, mais amenizadas, e que a gente aceite que o cooperador, ele não vai fazer as coisas da forma como a gente faz, né? Mas nem por isso a ajuda dele deixa de ser valiosa. Então, eu acho que ambos, né, tanto quem coopera como quem está recebendo a cooperação, precisam fazer um esforço para essa relação dar certo. Aceitar o que o cooperador tem condição de oferecer no momento. E quando eu falo cooperador e quem está recebendo a cooperação, eu não estou falando em termos estritamente materiais, eu estou falando de qualquer tipo de colaboração, né? Então, aceitar o que o cooperador tem condição de oferecer naquele momento e, ao mesmo tempo, né, investir tempo em orientar, inspirar, em estimular, em ensinar. Tá? Preparar o solo, né, que a gente fala sempre, afofar a terra, separar as melhores sementes, planta, irriga, protege e pacientemente espera o tempo que for necessário para que a semente floresça, brote, enfim, se fortaleça, né? A gente junto é mais forte, mas a gente tem muita dificuldade em entender e aceitar que nós todos somos necessitados uns dos outros, né? E que se em alguma circunstância transitória a gente ocupa uma posição de comando, né, hierarquicamente falando, é simplesmente para que a gente exercite a nossa capacidade de dirigir e de orientar. Porque se não for assim, não é legal, né? Então, as meninas trouxeram muita coisa do movimento espírita, não vou me ater a isso. Gostei muito do que a Martinha falou sobre equilíbrio, porque eu acho que a sacada é exatamente essa, a gente tem que saber dosar, né, as nossas expectativas. A gente não pode fazer com que elas se tornem uma tortura para quem está cooperando com a gente. E que a gente, assim, quando a gente, falando num nível assim mais espiritual, né? A gente é amparado, a gente é ajudado, não com brigas, né? A gente vai vendo, a vida vai mostrando para a gente os caminhos. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente não precisa se exasperar, a gente não precisa se impacientar, a gente precisa conduzir, saber se conduzir, saber trafegar por esse caminho assim de uma forma mais suave, porque a gente não vive só e a gente precisa muito um do outro. Então a gente tem que fazer isso dar certo, a gente tem que fazer isso ser o melhor possível, né? O mais agradável possível, apesar de toda a complexidade das relações interpessoais. É isso, Vini, cheguei no meu momento, estou assim, não posso falar mais, não? Ok, Lili, agradecemos a colaboração. Silvia, vem para cá agora, sua vez de fazer os comentários acerca da mensagem, a palavra é sua. Vamos lá, gente, nossa, não vou falar do movimento espírita, até da vontade, mas vocês falaram bastante coisa muito importante, né? Sobre o movimento, essa ação da Udina, né, do movimento, do espírita, a diferença, isso é super importante. Eu acho que está muito bem colocado, mas eu vou ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu dividi meu comentário em duas partes.
No capítulo 8, Bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções, orgulho e humildade, no item 11, o espírito da Order, ele vem falar para a gente que Deus concede a eles, a vários espíritos, né, que outrora viveram na Terra, a missão de vir esclarecer a nós, os encarnados. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Ele agradece a oportunidade que Deus está dando a ele, a outros espíritos, e venha e nos esclarecer, nos ajudar, de operar na obra divina. Gente, a grandeza, a importância da operação é uma coisa que Deus, no seu infinito amor, dá para cada um de nós a oportunidade de fazer um pouco, de operar com Ele. E a gente às vezes não percebe isso. E na hora que a gente está operando uma pessoa, uma instituição, um ideal, um trabalho, a gente está operando com Deus. A gente pensa muito e está operando entre nós, a operação humana. Mas fazer parte dessa obra, a gente às vezes perde um pouco esse sentido. É muito mais grandioso, é muito mais importante. Eu vou sair um pouquinho da asa espírita, fazer uma brincadeirinha com o pessoal do céu, eu vou sair de dentro da asa e vou para aquele jardinzinho que tem lá na frente, dentro de um trechinho de uma mensagem chamada O Mais, da Meimei, onde ela fala de um ente sincero na bondade de Deus e desejava aprender como colaborar na construção do reino de Deus. E pediu a ele a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. E encontrou o vento. E o vento disse: Deus mandou eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor e inundava o ar de perfume, e a flor lhe disse: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma e perfuma até mesmo os lugares mais impuros. E aí foi esse homem, vendo várias coisas da natureza, como num jardim, indagando a abelha, indagando a flor, indagando a árvore. E ela fazia, e ela mostrando qual era a missão, ela havia sido chamada a operar, e o que mais ela fazia, uma poética, uma bondade, e deixava transcender todo o amor que a natureza tem uns para os outros seres. E a natureza tem para conosco. E nós pensamos em operar conosco, entre nós. Mas às vezes nos esquecemos de operar com a natureza, o mundo em que vivemos. E vem um contrassenso. Hoje, pelo menos para nós em Santos, está o dia ideal para pensar nisso. Um calor no meio do inverno de 40 graus. Quantos de nós já não falaram, meu Deus, o dia hoje não está operando comigo? O clima hoje não está operando, eu vou ter que sair nesse sol. Espera aí. O clima está mudado, não está operando. Mas será que eu já pensei em operar com a natureza? Será que eu já pensei em desperdiçar menos? Em não jogar o meu papel na rua? Em não jogar lixo nos canais que vai para o mar, e polui o mar? Será que eu já não pensei em gastar menos produtos derivados de petróleo para ser uma forma indireta de diminuir as emissões? Eu estou operando com a natureza. Será que eu estou fazendo a minha parte naquilo que Deus nos pede? Porque a natureza está aí para o nosso uso, para o nosso crescimento. Mas não é para a gente esbanjar, não é para a gente não ter responsabilidade. Toda operação exige responsabilidade. André Luiz nos lembra isso na Agenda Cristã, e vem nos falar desse momento, da responsabilidade que nós temos que ter na operação, operar da forma certa, das prioridades. Será que a gente está vendo isso? Será que a gente está se atentando para a lição e o universo dá para nós? Aquela abelha, ela sai para buscar o alimento dela, o elemento para fazer o mel, mas que está operando com as árvores, fazendo a polinização. Será que numa tarefa minha qualquer, eu tenho oportunidade de fazer um algo mais e vai beneficiar todos eu estou fazendo? Estou sabendo ser essa abelhinha? Eu não vou resistir, vamos voltar para dentro da asa espírita. Será que naquela hora eu estou ali trabalhando no acolhimento, distribuindo jornalzinho, panfletinho, recebendo as pessoas? Eu não posso perceber a pessoa e não está bem, chamar para uma conversa? Eu vou estar operando com ela? Vou.
É um algo a mais. Não era a minha função. A minha função era entregar o jornalzinho. Mas vamos um pouco mais adiante. Porque Deus certamente não se limita a nos dar mais amor, a nos dar mais carinho, a nos dar mais força dos nossos momentos de fraqueza. Nós temos tudo à disposição, mas aquele ânimo vem. A gente agradece, a gente entende, mas a gente não percebe. O Ortega estava falando, a nossa parte. E nós temos que fazer para trabalhar nessa operação, aproveitar essa oportunidade de operar. E a natureza toda nos mostra isso. Tem um exemplo aqui na obra sobre o fio, a máquina, o algodão, o diretor da empresa, tal. Vamos voltar um pouquinho? Aquele fio que chegou ali foi um algodão colhido por um trabalhador. E alguém lançou a semente. E alguém preparou aquele terreno, preparou aquele campo. Mas e teve os animais que estiveram ali. Ela soltou nitrogênio na terra. Alguém já pensou que a minhoca colabora com a nossa roupa? Parece que estou viajando na maionese, né? Mas pensa bem, a adubação que você tem no campo. O que os animais estão fazendo? Você pensa, às vezes um inseto iria atacar essa planta, não atacou, porque um pássaro foi lá e comeu, tá certo, era a de alimentar, ele comeu o inseto. Mas foi a minha planta, ele operou aquela planta. E nós não vemos isso. Ou vamos mais atrás ainda, tá? Já em níveis das substâncias, daquilo que forma o nosso planeta, daquilo que forma o universo, a operação em tudo. Essa semana eu assisti uma palestra, ela é de 2012, do Haroldo Dutra Dias, e ele falando sobre sistemas e solidariedade. Então eles vêm nos mostrar ali, física, matemática, um negócio assim, uma palestra de 2 horas, mas eles vêm nos trazer a interdependência que tem entre as coisas. Então ele vai no átomo, mostra partículas, mas ele tira um modelo para o universo, como um planeta interfere ou opera um outro. Como é que as forças de gravidade de um planeta seguram o outro na sua órbita? Como é que as coisas acontecem no mundo? Como é que é feito esse equilíbrio que a gente tem na Terra? Tá? Como é que a gente tem, ele mostra todo um ciclo do vulcão, do CO2, do que a gente faz com a poluição, até voltar o material que foi para o mar também, voltar lá de novo. Todos os elementos operando, numa escala que nós não percebemos. Nós, às vezes, somos um pouco limitados a achar que a operação é eu ajudar uma velhinha a atravessar a rua, é eu ajudar uma pessoa dando uma informação, é eu trocar uma palavra, uma pessoa que está doente, triste, mas é muito além disso. São muitos momentos, muitos pequenos momentos que nós temos na vida, mas são importantíssimos em termos de colaborar na tarefa da criação divina. Nessa, o Order vem mostrar para nós. E o Pai espera da gente, a colaboração nessa tarefa conjunta é nossa, né? Então, a minha reflexão vai mais nesse sentido. Do grande todo é o universo e nós fazemos parte de tudo, interage, colabora conosco. Tá? E dentro dessa operação, só encerrando, a importância da gratidão. A gratidão por toda essa existência, por todos esses sistemas, por todos esses pequenos e grandes seres que fazem parte, e a gratidão ao Pai pela oportunidade que Ele nos dá de operar com todos eles. Vinícius? Perfeito, Silvia. Obrigado pelas considerações. E deixa eu dar uma boa noite para o pessoal aqui que está no nosso chat, que mandou depois os seus comentários também. Temos uma pergunta aqui. Então, só dando boa noite aqui para a Patrícia, para o André Luz, Paulo Roberto, Lucila Queiroz, Magda Diegues, Deise, ao Daniel Rosa, Helena Cotton também está com a gente, Adriana, Zaquete, Milizinha, Lari Chagas, a Larissa está aqui com a gente também, Jaidete Ananias, Renata Barreiro, sejam todos muito bem-vindos. E o Daniel, ele manda uma pergunta aqui para a gente acerca do tema, e eu vou trazer aqui para a nossa reflexão, para cada um que quiser trazer o seu comentário, sua reflexão acerca do que o Daniel aqui nos traz. Ele pergunta o seguinte: a virtude de cooperar passa na parceria de obedecer com humildade, ordenar com liderança afetiva
em que o alvo do bem comum seja o lema da boa vontade em servir ao bem dos confiados por Jesus, é interessante que a questão da cooperação a gente pensa em obedecer e liderar ao mesmo tempo, né? Porque a todos os instantes nós estamos numa posição na nossa vida, em qualquer contexto, onde a gente obedece a algo e a gente lidera algo, né? Todos nós estamos numa certa posição. E quando a gente está ali para obedecer a uma situação, a gente precisa ter a humildade em reconhecer que sim, alguém está liderando uma situação, eu preciso obedecer, me cabe aceitar, entender que aquele está ali, está na posição de comando e que não adianta me revoltar para com ele. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa questão empresarial, que nem a Udina chegou também a trazer, o mundo corporativo, se eu pensar nesses termos, eu preciso obedecer, né, ao meu gestor, ao meu superior, porque ele está naquela cadeira, está ocupando aquela posição e não adianta eu me revoltar. Se ele é o mais qualificado ou não para estar ali, não importa. O fato é, ele está naquela posição. Então, me cabe ter a humildade em reconhecer a sua posição e obedecer àquela situação. Até mesmo quando a gente pensa, talvez, dentro do âmbito familiar, né? Pai e mãe também é uma hierarquia. Então, o pai e a mãe determinam aquilo que está dentro de casa, cabe ao filho obedecer, seguir as regras da casa. Da mesma forma como a gente às vezes está na posição de liderança também, mas o fato e até foi comentado aqui, acho que também pela UD, na questão da autoridade. Ter autoridade não significa ser autoritário, não é? Então, se eu estou numa posição de comando, me cabe liderar com justamente essa afetividade que traz o Daniel, não é? Tentar entender as capacidades, as limitações de cada um, tentar eu junto, digamos assim, acompanhar a equipe, acompanhar aqueles liderados, porque uma pessoa que lidera, ela está de mãos dadas, ela está junto, ela não está só mandando, vai, faz, acontece, ela está ali, de mãos dadas, e todos nós estamos caminhando em bloquinho juntos ali, né, para alcançar aquele objetivo, sempre buscando acolher, abraçar e trazer para junto de nós aqueles que são os nossos liderados. Então, isso é ter uma afetividade por aquelas pessoas, né? A gente trazer para junto de nós. E quando a gente pensa na questão da vida, é que traz o Daniel, né? Qual é o objetivo em comum? Servir ao bem. Esse é o objetivo de todos nós. Nós estamos todos juntos para quê? Para servir ao bem. Qual é o objetivo maior? É amar, é a transformação, é a regeneração. Só que para isso a gente precisa se dar as mãos. Aí a gente volta no tema, né? A cooperação. Para isso a gente tem que entender, poxa, eu estou aqui na tela, a Silvia, a Martinha, a Carmen, a Lili, a Udina, cada um tem suas capacidades. E nós juntos vamos somar e outras pessoas conosco também vão somar. Não adianta eu tentar me considerar aquela última bolachinha do pacote, né? Dizer assim, ah, eu sou melhor que todo mundo, eu estou numa posição de destaque. Não. A gente pode estar numa posição, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Porque assim como eu estou exercendo aquela posição, tem outras coisas que eu não sei fazer. E eu preciso da Silvia, eu preciso da Carmen, eu preciso da Martinha, da Udina, da Liliana, para suprir aquela minha falta. Né? E quando a gente pensa nessa questão de transformação, é a gente enxergar isso. Cada um está aqui para dar a sua colaboração, o seu pedacinho. Se é grande, se é muito, não importa. O que importa é que eu tenho algo para contribuir. Qual é o lema maior, qual é o objetivo maior? Servir ao bem, os confiados por Jesus. Essa é o meu entendimento acerca daquilo que traz o Daniel. E você, Udina? O que teria para dizer para o Daniel? Então, vamos lá. Vários, né, temas, assim, eu fico impressionada, né? Quando esses textinhos têm uma frase que, se a gente deixar, fica a noite inteira aqui conversando, né? Impressionante. Eu diria o seguinte, na verdade é uma pergunta quase uma afirmativa, né? Porque acaba sendo autoexplicativa nesse sentido. Eu acredito que as pessoas, num aspecto geral, e aí eu acho que vários outros pontos que a gente comentou, precisa entender que essa cooperação ela parte do princípio de se sentir pertencido. E se sentir pertencido significa que eu aceito o que o grupo demanda, mas eu também me posiciono em relação a isso. Então, assim, eu consigo perceber que quando, até, eu não lembro agora quem foi que falou da firmeza de Jesus, né, que falou que foi uma liderança muito firme, né, eu até anotei aqui, Jesus, ele foi um líder que ele falava sim, sim, não, não.
Ele até a gente comentou esses dias aqui no estudo nosso aqui do Evangelho da Diretoria, a gente falou assim, impressionante como Jesus acolhia aquele que já era mais colocado numa posição ruim na sociedade na época, né? Ele era firme, mas com acolhimento. E quando vinha alguém, né, um fariseu, alguém do Sinédrio, ele era mais firme, mas de uma forma um pouco mais rude, vamos dizer assim. Mas ele não deixava de ser firme, porque ele percebia as posições em que as pessoas se encontravam, num caso de mais fragilidade ou num caso de uma arrogância, vamos dizer assim, pela posição que se colocava ali. Então, quando o Daniel traz essa situação da humildade, da ordenação e tudo, para mim me vem muito a imagem da liderança de Jesus, porque a gente esquece disso, né? Que o fato da gente acolher, o fato da gente ser bom, da gente, né, tentar ser empático naquele momento, não significa que a gente vá deixar de ser firme, não significa que a gente vá deixar de se posicionar em algum momento, né? Claro que da melhor forma. E aí eu queria só adendar aqui mais um pedacinho no debate, porque durante a fala, algumas pessoas falaram de cooperação, e aí em algum momento eu fiquei pensando, por que não colaboração? E aí eu fui catucar aqui, né, sobre a diferença de uma para outra, né, em termos significativos. E a cooperação, ela de fato pressupõe, né, que cada um faça a sua parte, mas que tem uma liderança. A colaboração, não. A colaboração, qualquer um pode colaborar em qualquer processo. Então, se a gente pensar num projeto social, eu vou colaborar ali, eu vou ali, dou uma contribuição e vou embora. Mas eu colaborei. Mas quando eu vou cooperar, eu consigo entender que eu estou num grupo, que tem uma liderança, que eu tenho um papel fundamental, que eu interajo com esse papel, que eu percebo essas questões todas e que estão colocadas. E aí, acho que também outro ponto que acabou colocando ali, eu acho que não sei se foi, não lembro quem foi que falou também, muitos momentos. Todo mundo novo para mim, com exceto o Vinícius, e aí eu vou confundir os nomes, não vou chutar. Então, falou sobre a questão de cada um estar ali na hierarquia natural, né? E nessa hierarquia natural, o que a gente percebe? Que a gente também precisa respeitar as nossas habilidades, as nossas vontades em relação a isso. E eu, de novo, vou trazer o exemplo de empresa, mas que possivelmente vocês podem ver isso em casa, na vida, na casa espírita, enfim. Se a pessoa não tem habilidade e você quer forçar isso, aquela pessoa que não se predispõe a isso, normalmente é fadada a um processo que traz muito desgaste, traz problemas, né, de convivência e tudo. Então, na fábrica, por exemplo, a gente tinha um excelente soldador que, para melhorar o salário dele, botaram ele como encarregado. Só que ele era ótimo na solda, ele fazia uma solda perfeita. Mas quando botaram ele para encarregado, ele não queria controlar ponto, fazer reunião. E aí ele ficou frustrado, né? Não conseguiu atingir o objetivo dele, e a empresa perdeu um excelente soldador. Então, assim, a gente às vezes fica tentando impor para as pessoas, né, determinadas habilidades, e a gente não vai conseguir, porque aquilo precisa ter, de novo, né? A cooperação pressupõe uma ordenação, pressupõe uma liderança afetiva, pressupõe uma obediência com parceria. Então, eu diria que nesse processo todo é a gente saber, né? E aí eu vou dar o último gancho, que eu rodo, caio sempre nele, que é a tal da reforma íntima, né? Porque como é que eu sei que eu gosto ou não gosto? Como é que eu sei que eu estou exagerando ou não na minha liderança ou na minha cooperação no grupo? Aí a gente vai girar aí de novo o motor. Vou passar para o próximo. Tá certo, Dina, obrigado. E você, Martinha, aqui eu tenho que comentar isso, é impossível. A Rudina falou em reforma íntima e a Martinha, ela coordena um grupo chamado Reforma Íntima na nossa casa no céu, então não teria como não fazer esse link naturalmente. Mas e você, Martinha, o que teria para dizer para o Daniel frente a esse questionamento dele? Primeiro que, legal, reforma, você ter comentado. Primeiro que eu acho que a pergunta dele, se não tivesse uma interrogação, como as meninas já falaram antes, né? Se não tivesse uma interrogação, pode bem ser uma afirmação, porque ela já está autoexplicativa, né? Se fosse
se fosse na minha área, no direito, a gente diria que o advogado está tentando fazer uma pergunta para a testemunha e já está querendo induzir a testemunha na resposta, né? Seria uma pergunta indeferida, vamos dizer assim. Mas, sobre a virtude de cooperar, olha lá, vamos tirar a interrogação do que o Daniel falou aqui. A virtude de cooperar passa na parceria de obedecer com humildade, ordenar com liderança afetiva, em que o alvo do bem comum seja o lema da boa vontade em servir ao bem dos confiados por Jesus. Então, eu acho que ele já resumiu dentro da própria pergunta a resposta. Eu acho que eu nem sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar diante do que vocês falaram, né? Para não deixar o Daniel na frustração e dizer que eu não dei atenção ao que ele trouxe para nós, eu lembro que o Emmanuel também fala em virtude aqui, que tem a ver com a resposta, com a pergunta, ou afirmação do Daniel. O Emmanuel, nesse item da cooperação, no capítulo da cooperação, ele usa a palavrinha virtude lá no segundo parágrafo, quando ele diz assim: exige-se ler um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere, né? A gente está falando da pessoa que está encarregada de uma determinada incumbência. Mas não apenas autoridade, e sim direção com discernimento, tal do equilíbrio, né? Você dirigir e ter discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções, né? Então, direção com discernimento também, aqui me reporto a Udina. Eu tive vários casos, assim, de pessoas que eram ótimas no ofício que elas desempenhavam, mas quando a gente dava um determinado cargo que tinha a ver com administração, elas não tinham a mesma eficiência, né? Mas porque cada um, isso foi me dando um aprendizado. Nossa, até eu aprender, que na verdade eu é que tinha que ter olhos de ver aquilo que a pessoa tinha para me dar. Não era que eu tinha que falar, pô, mas ela faz tão bem tal coisa, por que ele não faz? Por que a gente tem aquela mania de medir o outro pela nossa própria medida? Ora, se eu faço isso, como que ela não pode fazer? Como que ela não consegue? Se eu tenho a mesma faculdade, por que ela não... Ela fez a mesma faculdade que eu, por que ela não consegue? Então, olha como a gente vai sendo reducionista e apequenando a nossa visão do outro, até porque a gente limita a visão do outro à nossa, aquela que a gente tem da gente. E, às vezes, a gente está se limitando e limitando o outro, né? E, quando ele fala aqui, ó, a direção com discernimento, eu deveria ter discernimento de entender. Ele é um ótimo soldador, no caso, para não falar da minha área. Ele é um ótimo soldador, mas encarregado... a coisa não está dando muito certo. E aproveitar aquele irmão, agora transportando para a casa espírita, nossa, você não é bom de recepção, de ficar muito ali na frente, recebendo as pessoas, mas você é ótimo para chegar ali e dar um conforto, uma palavra para aquelas pessoas que estão esperando na fila do diálogo fraterno, ou daquelas pessoas que estão com curiosidade sobre como a casa funciona, etc. Então, assim, a mim, talvez coubesse, eu como dirigente em épocas profissionais, ou seja lá como for, enxergar aquilo que aquela pessoa tem para me entregar, e não querer que ela faça aquilo que eu acho que ela tem que fazer. Isso tudo depende, e entra aí esse juízo de proporções, porque o Emmanuel fala assim, né? Direção e discernimento. Quer dizer, eu tenho que dirigir, tenho que falar, você, fulano, a partir de agora vai fazer tal coisa, mas se eu vejo que a coisa não está saindo bem, eu posso chegar e dar uma adequada à situação, né? Isso vai depender do meu dia a dia, do meu aprendizado, da minha disposição de não me sentir inferiorizada só pelo fato de eu estar voltando atrás numa decisão minha. Porque aí também entram esses melindres que nós temos e que a gente carrega quando a gente vai exercer uma função. Eu digo que dirigentes, principalmente os espíritas, não têm cargo, eles têm função, né? Nós temos funções, na verdade. Então, se eu não tiver melindre nenhum, beleza, eu volto atrás e falo, pensando bem, volta lá para aquilo que tu fazia antes, que tu estava
produzindo melhor aqui, as pessoas estão sentindo falta daquela palavra amiga que tinha aqui na recepção, não tem mais, então, qualquer coisa assim, adaptação, né? Adequação. E depois o Emmanuel continua falando ali, exige-se não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Virtude, tá? Pelo quê? Usando aí aquilo que o Daniel está trazendo. Ih, eu esqueci de contar meu tempo. Vocês me deem um toquinho, por favor. A virtude que ele fala aqui, porque lá embaixo, no final da mensagem, ele vai falar alguma coisa assim, não adianta também você ser uma pessoa super sensível e ser carregado pelo vício. E o vício é o hábito, para quem falou de hábito aí, que é hábito, né? Vício é o mau hábito, não hábito, é o mau hábito, né? Então, às vezes, você é uma pessoa cheia de teoria, cheia de cultura, cheia de doutrina, cheia de boas intenções, mas no dia do trabalho mediúnico, você vai tomar o seu conhaque. Não sei se não podia ter deixado para tomar no outro dia ou não tomar, né? E aí, quando ele continua aqui, exige-se virtude e juízo claro de proporções. Juízo claro de proporções, já está dito, né? Quer dizer, o que é que realmente eu tenho para tirar dessa pessoa que vai melhorar o trabalho no coletivo? Não apenas naquilo que me agrada. Não me agrada, mas agrada no todo. Eu gostaria que a Martina fizesse tal coisa, eu acho que ela tem mais a ver com isso. Mas no todo, está havendo um lucro. Então, às vezes é melhor, não vou mexer agora nisso, vou deixar para depois, pensando na direção que eu vou externar, né? E aí entra um pouco do que a Carmen falou também de disciplina, né? E eu acho que nós ainda vemos a disciplina como uma coisa que nós temos que nos impor, porque nós ainda nos vemos na condição de precisar nos impor determinados procedimentos para poder o hábito fazer o monge, né? Então, eu acredito que vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais dessa disciplina nesse aspecto, nesse sentido, porque a gente já vai ter aquilo tão incorporado no nosso espírito, no nosso ser, que a gente já vai fazer aquilo tão automaticamente que quando você vê, você já fez. Então, você não vai achar que você tem que se impor alguma coisa, aquilo já vai vir naturalmente de você, né? E isso é um postulado, né? É um postulado, e a gente um dia conseguir fazer tão naturalmente o bem que a gente nem lembre disciplina, não, já estou aqui desde as tantas da manhã, nem tô, né? Essas coisas. Ninguém vai precisar mandar, né, Martinha? Ninguém vai precisar mandar, gente. Isso. Vai ser algo E assim, aí, não é natural. Você toca num outro ponto que o Emmanuel também fala nesse capítulo da cooperação, onde ele fala assim, cooperação espontânea, né? Ali é o máximo, ali alcançamos, conseguimos fazer o espírito, a pessoa, o ser humano entender que não precisa ser, eu não preciso pedir socorro para vocês, você está vendo que eu estou me afogando. E aí a minha mãe sempre diz assim, ensinou para a gente assim em casa, um exagero, né? Eu sempre vi isso, eu esqueci de contar meu tempo. Me dá só um negocinho assim que eu já, opa, né? Não, se você quiser finalizar para a gente poder também passar para... Ok. A mamãe sempre falava assim, se você vê que tem um morrendo, acaba de matar, né? Na verdade, era uma hipérbole, uma forma dela, dentro da forma dela simplória de fazer as coisas, de fazer a gente entender as coisas, ela estava dizendo, tu já está vendo as coisas, se você está vendo que eu vou passar, não espere eu pedir licença. Já tira o teu pé da frente, porque eu vou passar. E isso é uma das coisas que, inclusive, eu comentava na mocidade muito, né? Falava, moçada, vamos lembrar aí, ó, que a gente tem que ficar alerta, esperto, para não precisar ninguém mandar a gente fazer as coisas. Nós já temos que, antes, lembrar de ir lá e fazer, né? Então, deixa eu finalizar aqui, não sai de mim a palavra. Obrigada, Vili, desculpa aí. Imagina. Carmen, Lili, Silvia, vocês querem fazer algum comentário frente ao que o Daniel trouxe? Só um comentário breve, quando ele traz assim, obedecer com humildade, ordenar com liderança, a gente lembra o quê?
aquela passagem homem de bem que tem no Evangelho, que tem no Livro dos Espíritos, né? O superior, o subalterno, porque no próprio texto de Emmanuel, ele traz para nós assim, ó, no mundo íntimo, a vontade é o capitão. E a gente conversou sobre vontade semana passada também. E ele mais adiante ele diz que a vontade, ela necessita de colaboração. E quando a gente lembra do que a Udina trouxe da colaboração, o que seria isso? Também precisa de quê? De organização. E fechando com o disciplinado, a gente também lembra quem é disciplinado, né? Qualquer um de nós, porque nós somos disciplinados, sim, claro. Nós não vamos dizer que nós somos rebeldes, não. Nós temos essa virtude que ele está trazendo para nós aqui, o Daniel, de cooperar. Então, nós somos disciplinados, sim, também, espontaneamente. Por quê? Porque aquele espírito que obedece, que compreende a disciplina, a importância da regra, ele se resigna e se submete o quê? Pelo bem comum, é o que ele fala, a servir ao bem. E lembrando que temos também a lei de causa e efeito. Então, nós podemos voltar em posições inversas de subalternos e superiores. Por isso, ele escreveu muito bem, obedecer com humildade, ordenar com liderança, ou vice-versa. Então, essa é a virtude que nós precisamos ter dentro de uma cooperação. Vinícius? Ok. Lili e Silvia, algum comentário? Frente ao que o Daniel trouxe? Só finalizando, a Martinha estava falando, eu justamente queria comentar a mesma coisa da operação espontânea, né? Ele fala o supremo ingrediente da ordem, mas ordem, e não no sentido de dar uma ordem, mas da ordem da organização das coisas, né? E aí o Emmanuel completa, da glória divina, as balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma areia de vidas e se entrosam na grande vida. Então, a gente, falando de novo em operação, em humildade, liderança entre pessoas, mas isso se estende para todo o universo. Né? Então, volta lá, a gente já tinha comentado, né? Lembrando a questão do átomo, lembrando a questão dos sistemas, dos planetas, dos sóis, em todos os lugares está se mostrando essa operação divina para conosco, com todas as criaturas, a partir dessa ordem, dessa organização, né? E a gente saiba ter essa espontaneidade em fazer aquilo que a gente já conseguiu enxergar e é necessário que se faça. E a gente tem essa boa vontade, né, de servir, essa boa vontade de operar. Vinícius? Muito bom. Liliana? Com relação a essa questão, né, que o Daniel coloca, eu diria que cooperar é uma necessidade que existe, com a qual a gente convive. Então, assim, vai acontecer, deve acontecer, faz parte do que a gente veio fazer aqui. A gente não veio de férias, a gente veio para colaborar uns com os outros, né? Eu acho que a grande questão é se a gente está aproveitando bem essas possibilidades, que são muitas, de cooperação, com essas oportunidades que a gente tem, e principalmente, que eu sempre falo que é muito importante, não é o que a gente faz, mas é como a gente faz, né? Imbuído de que propósitos a gente age. Então, quando ele fala de obedecer com humildade, eu acho que a gente tem, sim, que ser humilde, não só quando a gente está obedecendo, né? Até por força das circunstâncias, a gente acaba sendo um pouco mais humilde quando está obedecendo. Eu acho que a gente tem que ser humilde, inclusive, e até mais quando a gente está liderando. A gente precisa, inclusive, quando a gente está à frente de um projeto, de alguma coisa, ter a humildade de ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Porque toda vez que a gente se abre, que a gente abre a mente para o que as pessoas à nossa volta têm para dizer, a gente está crescendo, a mente está expandindo, e ela nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes, ela vai estar sendo enriquecida, ela vai estar sendo aprimorada.
Então, eu acho que a gente tem que... A humildade é uma virtude que a gente tem que ter, tanto quando a gente está obedecendo, ok? A gente tem que aceitar que algumas coisas a gente não vão ser do jeito que a gente quer, mas principalmente quando a gente está exercendo algum papel de liderança, quando a gente está à frente de algum grupo para fazer a diferença para uma coletividade. A gente tem que saber ouvir os outros, a gente tem que saber aceitar que as pessoas que estão ali, elas têm as limitações dela, e que às vezes o que elas têm para dar não é o que a gente quer ou o que a gente precisa, mas que mesmo assim elas estão dando o melhor delas, né? Então, eu acho que a humildade é uma coisa que não dá para a gente tirar da frente, não. Tem que estar sempre ali. Difícil, né? Mas é isso, Vini. Ok. A gente ainda tem aí uns 6, 7 minutinhos, e eu gostaria de trazer mais uma reflexão para a gente. Eu trago para vocês, porque, inclusive, até pegando um gancho do que a Lili falou, me remeteu uma frase do Einstein, que ele dizia que a mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Né? Então é isso mesmo que você falou sobre expandir. Mas aí eu trago uma colocação que é do pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, que ele diz o seguinte: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Isso dito pelo Jung. E aí eu perguntaria até para vocês, a gente pode então chegar à conclusão que para cooperar, a gente precisa aprender a amar? Seria esse o caminho? Desenvolver o amor? Porque se a gente parar para analisar, o Cristo, que foi o modelo maior, ele foi o maior cooperador que existiu. E para cooperar, ele fez uma única coisa: ele amou. Mais nada, ele só amou. E todos aqueles que vieram, tanto antes ou depois, que se predispuseram a uma missão de auxiliar a humanidade, eles também amaram. Chico, Bezerra, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, cada um dentro de seu contexto, eles amaram. Consequentemente, eles cooperaram na transformação da humanidade. Então, será que para a gente aprender essa cooperação, a gente precisa voltar lá aquele maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas? Será que seria esse o caminho? E também nos questionar, quando eu estou numa posição de liderança, por que que eu estou nessa posição? Eu quero dominar, eu quero ter o poder, ou eu quero amar e contribuir? Quando eu estou, por exemplo, falou-se em movimento espírita, quando eu assumo uma posição dentro do movimento espírita, seja ela qual for, eu estou ali porque eu quero mostrar o meu cabedal de conhecimentos, eu quero mostrar que eu cheguei ali porque, nossa, eu sou muito bom no que eu faço e agora eu estou liderando pessoas no movimento, numa instituição, numa casa espírita, ou eu assumi essa posição porque eu acho que eu tenho algo a cooperar com os outros em conjunto na transformação da humanidade. Resumindo, para a gente cooperar, a gente precisa desenvolver então o amor. É esse o maior mandamento? O que você acha, Odina? É por aí. É por aí. Eu posso afirmar de carteirinha, porque antes de eu entrar realmente no movimento espírita e começar a estudar, eu sempre fui tido como uma pessoa muito coração de pedra, não se liga para nada, não pensa nos outros. E às vezes isso era um intrínseco pela minha criação, né? Uma criação muito rígida, muito tipo, se vira na vida, né? Do meu pai. E eu tratava assim que eu não percebia. E ao longo do tempo, eu posso dizer que dentro do meu processo de reforma íntima, foi a primeira coisa que eu aprendi a falar, que eu até comentava com as pessoas. Eu vi que eu posso ser firme, eu posso ser séria, eu posso ser prática, mas sendo amorosa. Então, até hoje é um desafio, de vez em quando eu ainda escorrego, né? Estou ali na batalha, mas incrivelmente, quem me conheceu 10 anos atrás e me reencontra hoje, todo mundo fala. Então, quanto que essa doutrina que vai explicando que é através do amor que a gente vai realmente sublimando muitas questões e transformando, né? Eu posso dizer de carteirinha que você tem toda a razão ao fazer essa analogia, né? Que a gente aprende a ser melhor pessoa, liderança ou qualquer coisa, se a gente se predispõe a ser mais empático, mais amoroso, né? E estar ali firme no propósito.
Com certeza. A gente está quase finalizando. E você, Martinha, o que que acha? A gente cooperar, a gente precisa desenvolver o amor? Seria esse o caminho? Então, o caminho é esse. Agora, assim, essa é a nossa dificuldade de colocar em prática as coisas. Mas, assim, eu lembro que existe aquela cooperação direta e aquela indireta. A indireta é aquela que eu comentei lá no começo, aquela pessoa que até me fez um mal, mas mal sabia ela que me fazendo mal, ela me fez um aprendizado, e eu com aquele aprendizado evoluí, entendi, acrescentei no meu espírito e sem querer eu já estou uma pessoa melhor. Indiretamente, aquela pessoa cooperou para a minha evolução, né? E, na verdade, esta pessoa que está cooperando indiretamente, através de uma coisa oblíqua, que me faça, que me traga um prejuízo, um mal, coisa assim, essa pessoa também está movida pela lei de amor. Ela nem sabe. A gente nem sabe, a gente nem para pensar nisso. Por que nós somos movidos a fazer algumas coisas na vida? Nas vidas, ou melhor, nas encarnações, na vida, né? Agora, se você falar da cooperação direta, essa direta ali, pô, beleza, eu com amor vou fazer as coisas de uma maneira muito melhor, né? Até porque com o amor é sempre construtivo, né? Então, ele sempre vai nortear o meu movimento, quando ele estiver norteando, na verdade, o meu movimento, esse movimento vai ser muito mais extenso, vai levar progresso a muito mais pessoas e ao meu próprio eu acho. Eu acho que é isso. Legal. E você, Carmen, o que que acha? Bom, eu não poderia sair desse nosso encontro sem falar em Jesus, né? Mesmo que você não o citasse, olha, eu vou trazer para nós o que está em Mateus, esse amor de Jesus para conosco, que ele, quando ele disse, né? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, é o modo dele de nos ensinar o que é amar, exemplificando. Porque a gente sabe que, através da doutrina, esses espíritos elevados, eles renunciam a serem servidos, né? Mas não para serem servidos, para servir a quem? A nós, aqueles que a misericórdia do Pai deixou, entregou Jesus temporariamente à sua tutela. Então, quando a gente pensa que Jesus renunciou à sua morada, na sua esfera elevada, para descer, para servir, maior exemplo de amor, para nós nos espelharmos em Jesus, no momento de uma cooperação, no momento de uma colaboração, a respiração já fica bem centradinha. Tolerância, paciência, compaixão. É isso, Vinícius. Legal. Lili, o caminho é esse? É a gente desenvolver o amor proposto pelo Cristo para cooperar? Amor é tudo, né, Vini? Você já respondeu a pergunta. Já respondeu perguntando, né? Amor é tudo. Amor move, amor causa, né? Eu acho que dificilmente você vai se empenhar em alguma coisa, colaborar ou cooperar, se você não tiver algum apreço, alguma afetividade por essa coisa ou por esse alguém. Então, eu acho que amor é uma mola propulsora de todos esses movimentos de cooperação, né? Não tem como ficar sem ele. Ok. E você, Silvia, o que que acha? Esse é o caminho, o amor? Tinha perdido o microfone. Isso não tem dúvida, né? Sem amor não tem nada. E só assim, complementando, e vocês já falaram a respeito, quando veio a pergunta, e a nossa oração de São Francisco. Tá? São Francisco é um dos grandes exemplos de cooperação, de amor. E ele mostra para nós o quanto ele ama na hora ele pede: Senhor, faze de mim um instrumento de vossa paz. E vai dizendo todas aquelas frases, pedindo a Deus que faça um instrumento da paz, um instrumento do amor, um instrumento da compreensão, um instrumento da empatia, um instrumento da boa vontade. Se resume tudo isso no amor. Então, acho que quando a gente tem uma dúvida, vai aí na oração de São Francisco
para tirar essa dúvida. Tá? Ela mostra tudo para nós. E se a gente não faz as coisas por amor, a gente não faz direito. Para fazer a coisa certa, é lembrar uma frase que eu cresci ouvindo meu pai falar. E não vive para servir, não serve para viver. E vem ao encontro do que a Armin colocou a respeito de Jesus. Não vim para ser servido, vim para servir. É mais amor isso, Vini? É Ô, verdade. Vini, deixa eu Oi. só fazer um adendo aqui, né? Paulo de Tarso disse, não é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Então, na carta aos Coríntios ele fala exatamente isso. Sem amor, nada feito. Desculpa te interromper. Imagina, foi muito bom. Eu lembrei, e até uma música tão atual, todo mundo fala, né? Então, virou até música. Não, tá certo, foi muito bom ter trazido o apóstolo Paulo à nossa conversa. Gente, estamos chegando ao fim. Quero agradecer imensamente pela colaboração de todos vocês, pela cooperação, né, de todas vocês aqui na nossa live, de quem mandou seus comentários, suas perguntas aqui no chat. Muita gratidão. E eu passo a palavra para cada uma de vocês agora, só para fazer suas considerações finais, o que quiser dizer, algum agradecimento para a gente poder finalizar a live. Udina, gratidão pelo aceite aí desse convite para participar conosco aqui com a gente. Espero poder contar com você em próximas oportunidades. Obrigada aí por compartilhar esse momento aí com vocês. Eu queria, na verdade, pegar um trechinho bem pequenininho da Agenda Cristã para poder encerrar os meus comentários, que é o capítulo 29, ele diz assim: é razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é um amparo destinado a obstáculos. A serenidade não é o jardim para os seus dias dourados, é um suprimento de paz para as decepções no seu caminho. A calma não é o harmonioso violino para a sua conversação agradável, é o valor substancial para os seus entendimentos difíceis. Tolerância não é saboroso vinho para os minutos de camaradagem, é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é o processo fácil de receber concurso alheio, é o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é o néctar das suas noites de prata, é o refúgio certo na ocasião de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil, é um manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é a dor no verbalista, é sustento da sua fé. A esperança não é o gênio fluxório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, deixo aí essa reflexão, que são pontos que a gente falou aqui em vários momentos, em vários temas, e achei bacana para trazer. E gratidão, né, por vocês estarem aqui. Vou convidar a carioca entre os paulistas aí, ou paulistanos, né? Mas é sempre muito bom conversar com vocês. Com certeza, gratidão. Bom fazer essa conexão, essa ponte, né? Rio-São Paulo. Agradecemos. Melhor, Rio das Ostras Santos. E os Santos, dois litorais, sim. Os dois litorais. Martinha, gratidão também pela sua presença, pelo seu aceite do convite. Obrigada. Aqui é paulista, mas não paulistanas, tá? Santistas. Inclusive de Chile. Nós temos aqui algumas outras pessoas que também pensam como... Mas, enfim, tudo bem. Eu só queria... Como a gente trabalhou muito a questão do... Eu trabalhei muito a questão do equilíbrio, né? Quando eu comentei aqui sobre esse capítulo 3 do Emmanuel, trazer essa tentativa de equilíbrio para dosar, né? O nosso sentir e o nosso intelecto, né? O emocional, o intelectual, a sensibilidade, a perspicácia junto com a teoria e a doutrina, etc. Né? Eu me lembrei de uma frase do Mandela, em que ele disse assim: uma boa cabeça e um bom coração
formam sempre uma combinação formidável. Então, eu acho que nosso querido Mandela deu uma contribuição, uma colaboração também para nós aqui, em tudo, né? Um super beijo, muito obrigada, agradeço a confiança, viu, Vini, por ter me chamado para participar dessas meninas que são assim, eu fico tremendo, quando eu vou estar ali naquele meio ali. E agradeço demais a vocês todos, a todos vocês que assistiram, agradeço ao Daniel pela pergunta, e muito obrigada mesmo, só tenho a agradecer pela ajuda que me deram, que eu estudando para trabalhar aqui hoje com vocês essas questões, eu também fui muito ajudada. Obrigada, viu? Beijo. Gratidão, Martinha. Gratidão, Carmen, pela presença. Gratidão. Só lembrando que quando nós entendermos ainda no nosso aprendizado, aprendizes que somos, dentro do tema da noite, colaborando e cooperando com Cristo, a nossa vida fica muito mais leve. Ele já disse isso, né? Eu julgo. Então, que esse nosso bate-papo realmente tenha tocado as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, e que a nossa reflexão, de algum modo, tenha colaborado no íntimo de cada uma dessas pessoas. Obrigada. Gratidão, Lili, pela presença. Gratidão, Vini, pela companhia de todos vocês. Gratidão para essa gente que está acompanhando, ouvindo, e é sempre muito legal, eu fico muito feliz, curto muito esse momento que a gente está aqui dividindo. E complementando o que a Carmen falou, só para finalizar, né, que toque a cada um de nós também, né, que a gente medite profundamente sobre o que a gente conversou aqui hoje, não só quem está ouvindo lá, né, no chat, no YouTube, ou enfim, no canal, mas que a gente também, né, se volte para meditar a respeito de tudo isso que foi falado aqui hoje, né? Com certeza. Primeiro para a gente, né? Primeiro para a gente. Com certeza. Gratidão, Silvia, pela presença. Nossa, gratidão a todos, a Udna, especialmente, né? Tá aí com a gente, a Martinha, as meninas, e a Lili falou, foi bastante importante, né? Todas essas palavras, todos esses conceitos, esses ensinamentos, em cada um de nós, e vão proporcionando um pouco de reflexão, que a gente consiga fazer a nossa reforma, a nossa melhoria íntima. Muita gratidão a todas as pessoas que nos acompanharam através do YouTube, elas que vão ainda acompanhar, né? E a gente possa estar sempre trazendo alguma coisa com muito amor, né? Muita tranquilidade, com muita paz, sempre nutridos pela mensagem do Cristo. Gratidão a todos. Com certeza. Antes de passar a palavra para a Udna, para ela só fazer a nossa prece de encerramento, só gostaria de agradecer novamente a todos que estão aqui, quem estava no chat com a gente, a todos aqueles que irão nos assistir também após o término da nossa live, e pedir o seu like, a sua curtida aqui na página do Céu, Companheiros Espíritas Unidos, c.e. Companheiros Espíritas Unidos, ou então através dos nossos canais parceiros que estão retransmitindo a nossa live, como Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7, Web Rádio Fraternidade, com retransmissão ao longo da semana pelo canal Programa Espiritismo e Vida. Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesses canais para receber todas as programações diárias, e aguardamos a todos na próxima semana, próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo. Udna, a palavra é sua para a nossa prece de encerramento, para finalizarmos a nossa live. Então, vamos lá, agradecer ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecer a espiritualidade amiga por ter estado conosco, por estar conosco, nossos anjos guardiões, nos incluindo, nos orientando, cooperando com a gente, assim como nós, em vários momentos, também tentamos cooperar. Que nós consigamos romper a barreira do tentar e, de fato, possamos cooperar nos nossos ambientes que convivemos, em lares, casas espíritas, trabalho, órgãos sociais, enfim, todos os espaços que nós estivermos. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que siga nos intuindo e que siga conosco para que tenhamos mais um fim de noite abençoado. Que assim seja. Amém.
Graças a Deus. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima a todos e aguardamos vocês na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico, da autoria de Emmanuel. Que tenhamos todos uma excelente noite, uma excelente continuidade de semana e até quarta-feira que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.